Peço a você, abra a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. 1 Tessalonicenses, fica no Novo Testamento. Quando você achar Coríntios, Efésios, você vai verificar aí, vai caminhando, você vai achar Colossenses, Tessalonicenses. Kids nosso já está funcionando. Você já pode descer para o nosso Kids, para ali receber a palavra do Senhor para os nossos filhos, as nossas crianças, onde eles vão estar ali sendo ministrados através da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23, vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pai, aqui estamos diante de Ti, e eu quero dizer, Pai, o quanto nós Te amamos. E agora nós queremos ouvir a Tua voz, sobre o que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração, para que verdadeiramente o nosso espírito se alegre em Ti, o Deus, o nosso Salvador. Entendemos, Pai, que esse homem que é tridimensional, ele possa receber de Ti o que o Senhor tem a ministrar em nós e através de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Abrimos agora, Pai, a nossa vida, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar na nossa história, em nome de Jesus. Tome o seu assento, querido. Dentro desse texto, eu posso ver um alinhamento de Deus para a nossa vida, nos chamando a ter as nossas emoções controladas e vendo também a potencialização do meu chamado, entendendo que a cada dia que eu busco em Deus o que Ele tem para fazer na minha vida, eu possa viver o que Deus tem de forma sábia, podendo controlar as minhas emoções, o meu espírito e o meu chamado, para que verdadeiramente o Senhor venha me ajudar a controlar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Porque nós somos um ser trino. A partir desse versículo podemos afirmar que o processo de santificação implica conservarmos irrepreensíveis todas as partes do nosso corpo. Tem muita gente que acha que nós podemos ser só espirituais, sendo seres espirituais, e a gente não compreende o que de fato o Senhor é capaz de trabalhar em nós e através de nós, na nossa história, mudando justamente o nosso espírito, mas também o nosso corpo e também a nossa alma, que tudo está intrínseco, um com o outro, ligado um ao outro, mostrando para nós a nossa caminhada. E eu quero te perguntar, como Jesus nos encontra hoje? Se Jesus viesse hoje, como estaria a nossa vida perante Ele, a minha e a sua vida perante aquele que é Senhor da nossa vida? Eu e você temos cuidado do nosso corpo, eu e você temos cuidado da nossa alma, eu e você temos cuidado do nosso espírito, ou muitas vezes eu me preocupo com um e não preocupo com o outro, eu alimento mais um e não alimento o outro. Como tem sido a medida de fé que eu e você temos buscado em Deus, para que justamente nós possamos alimentar aquilo que vai nos trazer esperança no Senhor e fé no Senhor, para que o nome dele seja glorificado. A alma e o espírito não são materiais, e é por isso que eu preciso entender que elas são invisíveis, e aos nossos olhos humanos são difíceis da gente controlar. O corpo a gente ainda olha, eu estou mais fortinho, eu estou mais magrinho, eu tenho que me cuidar aqui, eu tenho que perder aqui, eu tenho que perder ali, e muitas vezes no espírito a gente não consegue fazer esse controle, a não ser quando você começa a buscar e ouvir mais a voz do Senhor. Porque a nossa vida é uma vida constante, e nós não temos noção desse trabalhar de Deus na nossa vida, onde a cada momento é algo que a gente precisa trabalhar, para que a nossa vida possa ter uma constância no Senhor, você alimentando o seu espírito, e mostrando para Deus que você é alguém dependente dEle. O Espírito é como sendo a parte mais íntima do nosso ser, que nos regenera e nos leva até a Cristo, e é movida pelo Espírito Santo, onde é conectada com Deus. E a alma é a parte do nosso ser, onde floresce todas as nossas emoções.
o propósito dessa mensagem é tão somente a partir deles, a gente tratar em nós justamente as nossas emoções, como também no nosso espírito, para que no caminhar da nossa vida, nós possamos também, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação de cuidar do nosso corpo, cuidar também do nosso espiritual e também da nossa alma, para que nós não possamos ser pegos com sentimentos ou situações adversas que possam nos tirar do foco, da visão, do alvo, daquilo que o Senhor tem para nós. A nossa alma inspira, a nossa alma expira e transpira todos os tipos de emoções em todo o tempo. Uma alma irrepreensível e preenchida por emoções ou sentimentos que despertam em nós as emoções alinhadas ao coração de Deus, fazendo-nos fluir no nosso chamado. É por isso que muitas vezes eu e você somos levados a desertos, a situações, para aprendermos com aquele que é Senhor da nossa vida. É no deserto que as nossas emoções são tratadas, é nos desertos que as nossas emoções são controladas, é no deserto que o meu espírito vai mostrar quem é o Senhor. Podemos verificar que o próprio Cristo, ele após ser batizado, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus leva ele ao deserto, para ele ser provado por Deus. E quem levou ele ao deserto não foi o inimigo, quem levou ele ao deserto foi o próprio Espírito. E existem coisas na nossa vida que estão sendo trabalhadas diária e constantemente, onde o nosso corpo pode estar sendo afligido, mas o nosso espírito está sendo renovado dia após dia, e é por isso que eu preciso compreender isso tudo no Senhor. Todavia, a nossa alma não está imune de emoções doentias, destrutivas. Tem hora que em nós brota isso, brota em mim, brota em você, e é onde nós temos que controlar, entendendo que o Senhor nos deu o fruto do Espírito, e é o fruto do Espírito que nos traz esse sentimento de controle, mostrando que nós não somos mais aquela velha criatura, porque na velha criatura eu e você agimos pela emoção, pela empolgação, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, mas entendemos que quando estamos direcionados pelo Espírito Santo, o Senhor nos controla. Podemos verificar a história de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, um homem sanguíneo, um homem que estava ali, mas interessante, o Senhor pega Pedro e põe do lado dele. O Senhor põe Pedro do lado dele, mostrando para Pedro que ele poderia controlar estas emoções, poderiam ser controladas esses sentimentos, mesmo que Pedro tivesse os seus impulsos. O Senhor mostra e ensina a Pedro quais são os passos da nossa vida diária, de aprender com o Senhor, como aprender, para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente não caia em sentimentos do inimigo, e o inimigo não nos derrote. Queridos, a desordem das emoções gera uma alma enferma e pode produzir caos na nossa vida espiritual. Por isso precisamos, portanto, avaliar as nossas emoções, se desejamos conservar a nossa alma irrepreensível. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 42, verso 11: por que estás abatida, ó minha alma? E por que tu perturbas dentro de mim? Olha o que ele vai responder, ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele responde para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Nós nos abatemos, a nossa alma se abate, mas esse mesmo homem de Deus, ele responde: está abatida? Espera em Deus, porque Ele renovará as nossas forças. E eu já quero declarar para mim e para você, eu não sei quais são as emoções ou aquilo que você está vivenciando, mas tem um Deus que vai renovar a sua esperança, e nós vamos louvá-lo, nós vamos bendizê-lo, nós vamos declará-lo, porque é nessa força que nós declaramos a salvação. Existem emoções que nos fazem da nossa alma doer. Quantas vezes você já sentiu dores na alma? Não é dores no físico, mas a sua alma está doendo tanto que atinge o seu corpo. Quantas coisas você sente lá dentro de você, que aquilo te magoa, que aquilo te faz sentir. Quantas vezes eu, você, talvez já passamos por isso, que foi um término de um relacionamento, que foi a perca de um emprego, e tem pessoas que, quando essa pessoa passa por isso, é tão forte na vida daquela pessoa, que ela começa cheio de enfermidades, aquela pessoa sofre enfermidades, e ela vai no médico, ela olha, e o médico diz: você não tem nada, você não está com nada, mas você está vendo que você está perdendo peso, você está vendo que tem algumas coisas que se
manifestar no teu corpo. E você não está entendendo que essas batalhas não são físicas, elas são emocionais, e são no seu espírito, para tentar tirar você do foco, para tentar tirar você da visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer curar as nossas emoções. Eu quero lhe dizer, Deus é um Deus restaurador que cura as nossas emoções. E eu quero declarar, o Senhor vai nos curar, mostrar para nós o caminho certo, a direção certa, para que as nossas emoções, esse sentimento de culpa, esse sentimento muitas vezes que nós carregamos, ele precisa ser, hoje irmão, quebrado na nossa vida, porque tem gente já com idade, tem gente que já passou a vida, já venceu em muitas áreas da sua caminhada, mas ainda carrega um sentimento aqui de culpa na sua mente. Há pessoas que quando tocam em determinadas áreas da vida dele, dela, eles parecem que não gostam, porque parece que é algo assim, pastor, não toca nisso não. Quantas vezes eu já falei com vocês aqui, falo e repito, querido, eram áreas da minha vida que eu não gostava que tocasse, que era a área do meu pai, era a área quando falasse da minha paternidade, porque era algo que era ferido, havia uma lacuna, havia algo que estava ali que precisava ser curado. E muitas vezes quando a gente sofre alguma coisa, uma decepção, uma situação em determinadas áreas, a gente fica sensível naquelas áreas, e nada que venha, que queira tocar ou falar, a gente já se amedronta ou se arma. E aí é onde a gente precisa entender que Deus precisa curar a nossa vida para que a gente possa prosseguir. Eu só posso prosseguir mediante áreas que da minha vida, que estavam abertas, que vão ser curadas pelo nome do Senhor. E eu quero declarar esta noite, na autoridade que é no nome de Jesus, o Senhor tem o bálsamo certo, que vai curar as nossas feridas, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor tem a resposta certa, que eu e você precisamos para caminhar sem essas feridas e sem esses ressentimentos que estão muitas vezes dentro de nós, que a gente quando olha para aquilo parece que nos machuca e nos impede de prosseguir. Veja que Jacó foi abençoado financeiramente. Jacó, Deus prosperou ele. Jacó caminhou naquela caminhada toda ali, mas fugindo. Por quê? Porque ele quis fazer o que a mãe dele queria. E porque ele quis fazer o que a mãe queria, ele começou a fugir do seu irmão, porque houve um rompimento, e ali houve lacuna na sua vida, com um sentimento de morte. E ele sabia que se o irmão encontrasse ele mesmo declarava que o irmão iria matá-lo. E ele começa a fazer o que? Mandar presentes, porque através dos presentes ele queria ganhar o irmão, para amenizar o coração do irmão. Mas enquanto ele não encontrou com o irmão, no vale, no lugar onde era o lugar de tratamento, ele não conseguiu romper na sua vida. Existem coisas que nós não vamos poder fugir delas, existem coisas que Deus vai nos levar para o lugar de tratamento, porque é lá que você vai saber que você está curado, é lá que você vai saber que aquelas dores não fazem mais parte da sua vida, porque quando você é curado, você também é livre no nome de Jesus. Nós somos livres. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, precisamos ter clareza de que existe uma estratégia maligna por trás da desordem emocional da nossa vida. Estratégia cujo objetivo é nos desestabilizar, nos destruir, nos desfazer desistir. E a gente muitas vezes não percebe. Inimigos, irmãos, ele não vai vir, não precisa de flecha, ele precisa de um dardo inflamável do maligno. Ele pode nos atingir, e aquele dardo pode inflamar situações que a gente vai colocar o velho homem, a velha natureza, para falar como você fazia antes. E é isso que eu preciso entender. Eu preciso focar e ter clareza que existem áreas da minha vida que precisam ser curadas. Segundo, eu preciso também ter a necessidade de cura das minhas emoções, para que a terra possa ver que eu não sou mais o mesmo homem, eu não tenho a mesma natureza mais, eu não só fui transformado, mas eu fui regenerado pelo sangue do Cordeiro. E quando o sangue do Cordeiro entra na minha vida, há regeneração. Não é porque eu quero ver Jesus que eu sou alguém de Deus. Não é porque alguém que sobe numa árvore vai ver Deus. Lembra de um homem que subiu na árvore porque a multidão não deixava ele chegar perto? E a Bíblia vai dizer que ele era de baixa estatura. Como é que era o nome dele? Zaqueu. Ele quis ver Jesus, mas a boa intenção dele fez com que Jesus pudesse ir na casa dele. E a Bíblia vai dizer que ele sobe naquela árvore, está lá em cima da árvore olhando, e Jesus iria passar. Agora, olha o que é mais espetacular, gente. Aquele homem Jesus está passando, o homem sobe na árvore. Talvez ele pudesse dizer: eu sou um mero telespectador. O que tem de gente aqui, Jesus talvez possa passar curando. Mas será que ele pensou que poderia acontecer alguma coisa na vida dele? Porque ninguém nem deixou ele chegar perto.
Os homens não deixaram ele chegar perto, mas ele estava em cima da árvore, ó, olhando Jesus passar. E o que mais me chama a atenção, que Jesus conhece tanto as nossas emoções, e conhece tanto a nossa vida, que aquele homem sabia o que estava fazendo de errado. A Bíblia vai dizer que Jesus vinha, e o que é que vinha atrás de Jesus? Uma multidão. Jesus para e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Uau! O que é isso, pastor? Irmãos, o Senhor conhecia o coração daquele homem a ponto de dizer, parar a multidão. Quantos não estavam ali que desejavam que Jesus entrasse na sua casa? Quantos não estavam ali que desejassem? Mas tudo vai da intenção e daquilo que está aqui dentro do nosso coração. Jesus para e diz: vou na sua casa. O mais interessante, irmão, quem é casado, aquele homem era casado. Sabe aqui, se alguém falar que vai na sua casa, você antes tem que pedir licença para a tua mulher. É ou não é? Chega lá com 13 pessoas, dizendo que foi almoçar. 5-1, ela já diz: quem te mandou você trazer? Pode ser o melhor amigo. Muitas vezes ela diz: quem você programou? Tem que programar, eu quero organizar algo, eu quero fazer algo melhor. Quando chega de surpresa. Agora imagine Zaqueu chegando com Jesus e os 12 discípulos, entrando na casa dele. E a Bíblia vai dizer que ele entra ali. Eu não sei o que Jesus falou, com certeza foi algum ensino que Jesus falou. Mas após Jesus conversar e mostrar que ali estava entendendo o coração de Zaqueu, olha o que a Bíblia vai dizer, que Zaqueu vira e diz: Senhor, se eu defraudei alguém em alguma coisa, se eu roubei, eu quero restituir. Querido, deixa eu te falar algo. Quando ele viu, Jesus pediu para entrar na casa, mas quando Jesus entra na casa dele e vê o coração dele, que estava liberando toda e qualquer situação adversa, o Senhor disse: hoje houve salvação nesse lugar. Sabe o que é melhor? Andar com Jesus, pode até te aproximar dele, mas perdoar, abrir o coração, vai fazer com que salvação chegue na nossa casa e cura na nossa vida, porque você entende que essa cura é um processo de Deus na nossa história. Então qual é a estratégia que o inimigo quer usar? A estratégia que o inimigo quer usar nas nossas emoções é para semear dúvida em nosso coração, abalar a nossa fé, nos abater profundamente e nos fazer desistir. Uma coisa que o inimigo já sabe, que se ele mexer na nossa fé, no nosso ânimo, ele vai fazer com que a gente desista. O inimigo, ele quer atingir isso. Olha que quando Josué estava na linha de frente, Josué era o homem de confiança de Moisés, estava na linha de frente, Josué estava ali batalhando, Moisés dava ordem, Josué batalhava, Josué fazia tudo. Mas no dia que Josué morreu, no dia que Moisés morre, veja que as emoções de Josué também se abalam. As nossas emoções, quando a gente perde algo, a gente olha e diz: meu Deus, está abalada. Mas olha a palavra do Senhor para Josué: Josué, esforça e tem de bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas tem uma coisa: não deixa as situações te abalarem, porque medita nessa palavra de dia e de noite, para que tudo que você fizer possa prosperar. Possa prosperar. O que é isso, pastor? A palavra, ela tem resposta para o nosso espírito, ela tem resposta para a nossa alma e ela tem resposta para o nosso corpo. Você sabe que nela a gente recebe justamente aqui a palavra que nos orienta. E eu preciso a cada dia receber esta palavra que me orienta, porque senão eu posso ser guerreiro, eu posso ser valente, eu posso ser alguém que muitas vezes tem um espírito de vencedor, de conquistador, e se eu não observar esse sentimento destrutivo, ele quer tomar conta da minha vida, e ele muitas vezes vem e quer nos abater, tirar da visão, tirar do foco, tirar do propósito, para que a gente se abata, e a gente não olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quantas coisas tem dentro de nós que são questionamentos, quantas situações estão aqui remoendo dentro de mim, de você, dizendo: por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo assim? Por que não está dando certo isso? Por que não está aqui? Por que eu me decepcionei aqui? Por que eu não dei sorte aqui? A gente começa a se questionar, como Jó. Mas o Senhor vira para Jó e disse: Jó, aonde tu estava quando eu fiz a terra? Jó, aonde você se encontrava quando eu fiz o mar, quando eu fiz as estrelas? Você acha que Deus errou em alguma coisa? Deus tem um controle de tudo. Deus está no controle e Ele é dono de todas as coisas. Se José
não passa por aquela provação com os seus irmãos, Deus não iria cumprir um propósito que ele vai entender lá na frente. Lá na frente, ele vira para os seus irmãos em Gênesis 50 e declara: o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. Isso corresponde o quê, pastor? Que existem coisas que vão ser abertas na nossa vida, feridas emocionais que vão ser abertas na nossa vida, mas que o Senhor já tem o remédio certo para nos curar. O Senhor já tem o remédio certo para fazer sobre a nossa vida. Eu quero te dar o exemplo de Jonas, um profeta escolhido por Deus para ser avivalista em Nínive. O povo das cidades assírios eram violentos, e Deus chama esse homem, e ele quer ir, gente. Não quer, porque aquela cidade não queria ouvir, e ele não queria ouvir no tempo de Jonas. Muitas vezes a gente olha e quer no nosso tempo, na nossa hora, e muitas vezes a gente não compreende que é Deus que está trabalhando em nós também. Tem coisas que não aconteceram, nós vivemos debaixo de promessa, mas não aconteceram. Lembra de Davi? Davi é chamado, Davi é colocado na mesa, Davi é ungido rei, Davi é colocado ali, meu irmão, como todos, dizendo: ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar. Deus unge Davi. Mas eu te pergunto, a promessa já acontece da noite para o dia na vida de Davi? Ele tem que esperar quanto tempo? Em média 13 anos. 13 anos as suas emoções sendo trabalhadas. Ei, deixa eu lhe falar, tinha unção, mas não tinha trono. O outro tinha trono, mas não tinha unção. E a gente olha e diz: como? E aí Deus diz: eu preciso trabalhar em você, para que eu possa conduzir sobre a tua vida algo que eu preciso fazer. A gente precisa entender que o tempo que Deus tem para trabalhar em nós, é o milagre que Ele vai fazer na nossa vida. Ei, deixa eu lhe falar algo. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Oi? 100 anos? 400? 120. Deixa eu lhe falar, não foram 120 anos para construir uma arca, foram 120 anos para construir um Noé. Não foram 13 anos para levar Davi para o trono, foram 13 anos para levantar um rei que tivesse um coração segundo o coração dele. Não foram 40 anos de deserto, foram 40 anos para preparar o povo para entrar na terra prometida. Nós precisamos entender que o processo é o que faz o milagre na nossa vida. E se eu não entender o processo, as minhas emoções são dominadas por sentimentos em que muitas vezes eu não vou compreender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Elias é chamado por Deus. Elias profetiza no meio do caos. Elias desafia os profetas de Baal, mas quando ele recebe uma carta, querido, uma carta de uma mulher, o desafia, e ele vai para dentro de uma caverna. Quantas vezes as cavernas da vida querem nos puxar, para que a gente entre lá e as nossas emoções falem mais alto? Ei, eu te falo, ele desafiou homens que eram aos olhos do poder lá daquele tempo, homens aos olhos fortes, eram homens mágicos, homens que eram poderosos aos olhos humanos, mas ele desafiou e disse: eu quero ver, chama o seu Deus, talvez ele está dormindo, mas quando ele invoca o Deus dele, o Deus vivo, o Deus manda fogo do céu. Agora olha só, esse mesmo homem que manda fogo do céu, é o mesmo homem também que vai para a caverna. Isso prova que eu e você também enfrentamos aflições. Mesmo enfrentando situações onde a gente possa profetizar, falar de algo maravilhoso, mas tem momento que as nossas emoções também são tomadas, e se a gente não vigiar, a gente muitas vezes vacila em situações onde o nome do Senhor precisa ser glorificado, e aquele homem vai para dentro de uma caverna. Lembra Davi? Davi também estava sendo perseguido, Davi também estava passando por aflição, e a Bíblia vai dizer que ele também vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Engraçado que nesse dia ele não vai para o monte, ele não vai para a oração, ele não pede a estola sacerdotal para buscar a Deus, mas ele vai para dentro de uma caverna. E a Bíblia vai dizer que quem ele encontra lá? Os amargurados, os endividados, os problemáticos, os que estavam enfermos. Olha o tipo de gente que é onde ele foi. Para uma caverna. Mas quando Deus chega para falar com Elias, Elias ainda faz uma de coitado. Senhor, só eu sobrei.
O Senhor disse: nada. Tem 7.000 joelhos que ainda não se prostraram. Isso corresponde o quê, pastor? Que na minha vida e na sua vida nós não podemos baixar a guarda. Tudo que foi aberto na nossa vida, toda ferida que foi aberta na nossa vida, Deus tem o remédio certo para nos curar. Eu quero declarar que aquele que fez a ferida, Ele mesmo a ligará. Aquele que fez a ferida, Ele tem o remédio certo. Então, como encontrar a cura para as nossas emoções e brindar a nossa alma? Nós precisamos restaurar a nossa mente com a expressão que volte à essência, que é a ideia, com a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do meu coração? Da minha casa nova, do meu carro, do meu emprego novo. Renovação de quê? Da minha mente. Quando a minha mente é renovada, eu tenho um jardim que é plantação de Deus. E esse jardim ele vai florescer. Vem o tempo que vier. De manhã eu estava falando, nós somos como fontes, nós somos como árvores plantadas junto à fonte de água, que não se resseca quando vem o calor. Ei, não deixa de dar o seu fruto. Na estação certa, vai manifestar o que Deus tem para a nossa vida. Eu estava falando lá no meu trabalho, bem dentro do estacionamento, tem uma árvore lá que é linda, que é um ipê, que as pessoas sabem que nesse período o ipê fica bonito, florido. E eu cheguei lá essa semana passada, cheguei lá um ipê rosa. Irmão, pensa na coisa linda. Todos aqueles cachos bonitos. Mas não deu uma semana depois. Estava lá só os galhos. E você acha que Deus não fala conosco através disso? Deus disse, a folhagem pode cair, mas a essência está na raiz. É a nossa raiz que estabelece quem nós somos de verdade. Porque as enfermidades que possam tentar vir na nossa alma, ou na nossa mente, não vão roubar de nós quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso, transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Não se amolde pelo padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma vontade de Deus que vai acontecer em nós. Tem uma vontade de Deus que vai acontecer na nossa vida. Tem coisas que não se curam em nome de Jesus. Se você olhar, tem coisas que se curam na sua decisão. Tem coisas que não é decisão de Deus. Tem coisas que Deus já decidiu nos abençoar. Aí as pessoas olham e dizem, pastor, por que eu não estou vencendo? Porque muitas vezes você não se posicionou diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque a tua posição faz toda a diferença na cura que você vai receber. Não adianta você ficar domesticando as suas enfermidades, os seus problemas, se você não encarar e entender que você tem um Deus que te sara. Nós temos um Deus que nos sara. Segunda coisa que me leva a entender que eu verdadeiramente tenho que caminhar para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, é entender que esse Senhor renova a minha vida, a minha força, de tal maneira que eu possa vencer qualquer situação. Precisamos aprender a orar. Senhor, traga luz o que está dentro de mim, o que está causando essa tristeza, essa insegurança, esse medo, esse sentimento de rejeição. Olha o que Davi vai dizer: Senhor, sou do meu coração, ver se há em mim algum caminho mau. Queridos, essa oração tem que fazer parte da nossa vida diariamente. A nossa vida tem que ser analisada diariamente, todos os dias, em todo momento, em toda hora. Acordou, vai dormir, Senhor, vê se há em mim. Uma das minhas orações que eu coloco todos os dias, que é um versículo que me chama muita atenção, queridos, é o Salmo 51 de Davi. Que Davi diz: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da tua presença. Por que eu digo isso? Porque Davi soube quem era Saul com Deus, e também soube quem era Saul sem Deus. A pior coisa na vida de um homem, de uma mulher, é o Espírito Santo não estar mais presente. A pior coisa na nossa vida é saber que o Espírito Santo não possa estar guiando nossos passos, se não for direcionado por Ele. Queridos, eu posso ser inteligente, eu posso ser capaz, eu posso ter habilidades, mas sem Deus nós não somos nada. Nada. Sabe que no meio daquelas lutas, daquelas adversidades, daquelas crises, daquelas lutas emocionais que nós enfrentamos,
Só tem um que pode nos guiar: Espírito Santo. O Espírito Santo direciona os nossos passos. Por isso nós precisamos até ir nisso aprender a orar. Me ensina, Espírito Santo. Eu preciso ser decidido a ser movido pela fé e não pelos meus sentimentos. Deus cura as nossas emoções a partir das nossas decisões e ações. Quando eu decido, Deus vai na nossa frente. Quando eu decido, eu vou vencer. Por isso, entenda, o seu desenvolvimento intelectual e emocional pode ser grande, mas a nossa dependência é muito maior quando você depende de um Deus poderoso. Tem uma das coisas que Davi vencia, e que ele dá o exemplo para nós. Eu pergunto para você, Davi tinha erros? Tinha falhas, sim ou não? Tinha. Porém, uma das coisas que me chama a atenção em Davi, todas as guerras que Davi ia entrar, e Davi perguntava: o Senhor está comigo? Porque mesmo as suas emoções sendo abaladas, ele não deixava com que aquilo pudesse enfraquecê-lo. Porque se Deus desse ordem, ele ia na batalha para vencer. Porque ele sabia que quem fazia ele vencedor era o Senhor. Então o que a gente quer dizer com isso? Nossa atitude mental, precisamos encarar a nossa vida crucial para termos sucesso na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nossa atitude mental é o reflexo dos pensamentos que predominam em nossa mente. Por isso eu tenho que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. E eu preciso estar totalmente dependente de Deus todos os dias. Orando, buscando, pedindo a Deus, pedindo direção, para que justamente o Senhor venha fazer algo. E eu preciso também, terceiro passo para caminhar para o fim, declarar palavras que me edificam. Olha o que está escrito em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente as que sejam úteis para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a você graça aos que vos ouvem. Quais palavras normalmente saem da nossa boca? Semana passada eu falei aqui, do que o inimigo se alimenta? Do que o inimigo tem se alimentado? A Bíblia vai dizer que, segundo o texto de Gênesis capítulo 3, o inimigo se alimenta do pó da terra. O que é o pó? O pó é aquilo que sai de nós, das nossas palavras. Muitas vezes de nós já está saindo as palavras negativas. É nós que estamos dizendo que não vai dar certo. É nós que já acordamos e declaramos: é mais uma segunda-feira que vai começar, mas eu já sei que já é a mesma coisa. É um mês que não tem nada. Esse mês de julho o povo sai de férias. Esse mês de julho o povo não acredita. Esse mês de julho é isso. Esse mês de julho é aquilo. Ei, principalmente você que é comerciante ou você que tem expectativa em Deus, já acorda dizendo: esse dia vai ser diferente na minha vida. Eu tenho certeza, essa noite vai ser uma noite espetacular, porque eu vou ter sonhos com os anjos do Senhor. Tem gente que sonha com demônio, tem gente que sonha com batalha espiritual, tem gente que sonha com tudo. Pastor, isso não é permitido? Não é isso que não seja permitido. Mas tem gente que só vê demônio. Mas você também já tem que pedir: Senhor, me mostra anjos, me mostra que o Senhor está comigo, me mostra que o Senhor é sobre a minha vida, me mostra o que eu preciso vencer, porque as palavras que saem da minha boca é para edificar, Pai, é para trazer cura, é para trazer remédio. Eu quero viver esse remédio. Olha o que diz em Mateus 12:34, verso B. A boca fala do que está cheio o coração. Verso 15 ou 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Por isso a gente tem que estar constantemente fechando os nossos lábios e entendendo que a nossa boca é algo que muitas vezes está alimentando a serpente do nosso jardim. Os irmãos até falaram: pastor, o senhor estava mais brincalhão domingo passado aqui falando do jardim. Eu falei: por que do jardim? Porque Deus nos colocou no lugar all inclusive. Já foi naqueles hotéis all inclusive? Tinha tudo. Adão e Eva estavam no jardim e lá era um paraíso. Lá tudo que eles queriam tinha. Mas quem transformou o jardim no inferno? A falta de comunicação, a falta de diálogo e permitir com que a serpente entrasse no paraíso. E muitas vezes a gente não tem essa sabedoria, esse entendimento, e a gente precisa entender que é isso que a gente precisa buscar em Deus, declarando palavras que o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse mês vai ser abençoado. O teu comércio vai dar certo. Tu vai vender como tu nunca vendeu. Eu vou dizer: ei, a tua vida vai ter mais intimidade com Deus. Porque se talvez você está de férias da faculdade,
Está de férias do trabalho, está tendo um recesso, Deus está querendo falar com você mais ainda. É sinal que você está tendo tempo para falar com o Senhor. Então reserve um tempo para você pregar isso e viver o que Deus tem para a sua vida, porque a palavra de cura está nos nossos lábios. Olha o que a Bíblia nos exorta: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10, parte B. Então faça isso, declare isso, que em cima dessas fragilidades que você está vivendo, o Senhor está te dando força para você vencer. Em cima das suas fragilidades, Deus está te dando capacidade. Eu li um bannerzinho essa semana que muito me chamou a atenção. Em cima daquelas áreas que o inimigo mais venceu na sua vida, vai ser a área que Deus mais vai te usar para curar alguém. Eu achei muito fantástico isso, porque tem áreas da nossa vida que foram áreas que o inimigo muitas vezes pegou, se agarrou e tentava nos destruir. Você já imaginou que vai ser motivo de cura para muita gente? Através da sua vida, pessoas vão ser curadas em áreas que você achava que era frágil, em áreas que você achava que era fraca, em áreas da sua vida que você pensava que não tinha condição de ser renovado, e o Senhor vai transformar aquele sentimento de dor em sentimento de vitória. Você vai poder abrir a sua boca e dizer: eu sou curado, eu sou curada. Essa área que o inimigo não se alimenta mais na minha vida, porque nessa área quem vence é o Senhor Jesus. Não tem nada melhor quando você tem propriedade, queridos. Não tem nada melhor quando você tem propriedade para você falar de algo. Quando alguém chega para você e diz assim: ah, eu quebrei, eu montei uma empresa, eu quebrei. E alguém chega e diz assim: você quebrou? Quantas vezes? Aí a pessoa: quebrei uma vez, investi tudo que eu tinha e quebrei. Aí alguém chega para você e diz: já quebrei 10 vezes e já me levantei. Tem gente que diz: ah, eu não tive sucesso na minha vida sentimental. Não, eu também não tive no passado, mas Deus me restaurou, hoje eu sou feliz. Ah, eu tenho fragilidades na minha vida espiritual. Tem. Deixa eu lhe falar, eu também já passei por isso, mas eu me levantei em Cristo Jesus. Não há nada melhor quando alguém mostra para você esse sentimento daquilo que ele vence, porque tem pessoas que a gente olha e nem sabe daquilo que aquela pessoa venceu, e de repente você senta com pessoas que você vai conversar com elas, que são áreas que elas se fortaleceram. São pessoas que acreditaram e não permitiram que aquele sentimento, que ali onde ele estava sendo vencido, foi vencido pelo sangue de Jesus, e aquela pessoa deu a volta por cima e mostrou que o Senhor é sua força. Então por isso eu preciso entender que as minhas palavras liberam portas que vão ser acessadas em situações das minhas emoções, para que eu possa me levantar e entender que a minha alma está sendo curada. Eu preciso entender isso, que a minha alma está sendo vencida no nome de Jesus. Por isso medite na palavra e leve em cativeiro todo pensamento em obediência a Deus. Você precisa pegar essa palavra nos transforma. Segunda carta aos Coríntios 10, capítulo verso 5, parte B, vai dizer: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse é o Salmo 1, verso 2. Olha só, esses pensamentos que eu preciso levar diante do Senhor. Mas bendito é o homem que medita nessa palavra de dia e de noite. Josué 1:8. Ei, não deixe essa palavra longe de você. Você tem que meditar nela de manhã, de tarde e de noite. Essa palavra que nos traz alimento. Olha o que diz em Provérbios 23, verso 7, parte B. Assim como pensa em sua alma, o homem se torna. Como é que você pensa ao seu respeito? Quem você pensa que você é? Não, pastor, eu nasci para sofrer. Então você vai sofrer. Pastor, eu nasci para ser derrotado. Será que foi para isso? Ou você nasceu para ser vencedor? Eu não estou dizendo para não enfrentar lutas. Porque tem gente que chegou para a igreja e está dizendo que o evangelho hoje é esse evangelho que não te leva a enfrentar batalhas, só te leva a enxergar o lado bom das conquistas. Deixa eu te falar, Deus não vai falar para você das adversidades. Deus falou para o povo que eles iriam atravessar, para os discípulos, iriam atravessar aquele mar da Galileia, mas Deus não falou que eles iam enfrentar a tempestade. Deus falou que iria levar o povo para a terra prometida, mas não falou que eles iriam enfrentar o deserto. Deus falou para o povo que iria entregar algo para eles. Mas todo mundo que teve promessa, teve um processo na sua vida. E o processo revela quem nós somos. É no processo que nós vamos dizer, dentro da nossa alma, quem eu sou em Cristo Jesus. Porque a minha posição em Cristo vai mudar justamente a minha história. E eu concluo aqui dizendo a você,
Para onde sua mente está te levando? Para onde suas emoções estão te levando? Você tem só declarado que não vai dar certo, ainda que as circunstâncias aparentes estejam dizendo para você, está tudo fechado, não é normal isso, só você, olha lá, e a gente ainda mais olha hoje, os posts, todo mundo vai mostrar sempre coisa boa. A gente olha um influencer da vida, a gente olha aquelas pessoas que são, né, que têm esse poder digital, eles não mostram uma luta deles, já viram? Só mostram o carro, a casa, o dinheiro, eles fazendo. Agora, só Deus nos conhece por dentro. Só Deus sabe quem somos nós. Muitas vezes nós estamos igual Naamã. Lembra de Naamã? Naamã era um chefe do rei da Síria. Porém era quando ele estava com a roupa dele, com a vestimenta dele, diante do exército dele, todo mundo não obedecia a ele. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, se revelava. Muitas vezes a gente não entende aquilo que está sendo revelado em nós, para que a gente possa entender e também verificar. Aí Deus precisou levar uma menina cativa de Jerusalém, uma menina hebreia, para a casa de Naamã, para dizer para ele, ainda existe profeta em Israel. Aquilo que os homens não conseguiram na tua vida te curar no físico, talvez você precise da cura na alma. E ela disse, ainda tem homem de Deus. E aquela menina fala com a sua senhora. A senhora vira para o seu esposo e diz, meu bem, a escrava virou e disse que ainda tem homem de Deus lá em Israel. O que ele faz? Ele se apressa. Ou será que ele disse, não tem cura para mim? Não tem resposta para mim? Eu já procurei os melhores médicos da cidade. Já foi pago os melhores médicos para mim. Foi isso que ele disse? Não. Ele se levanta. Ele vai pedir carta aos reis. E ele vai em direção ao seu milagre. E ele vai até o homem de Deus. Porque quem vai até Deus, sempre vai ter resposta. Deus quebra situações adversas na nossa vida. Lembra de uma mulher que ela era esposa de Nabal, um homem mau? A Bíblia vai dizer que aquele homem era mau. E Davi manda pedir comida para ele, ele diz, não vou dar. Aí a sentença vem de morte sobre aquele povo. E o Senhor vira através de Davi e diz, vou mandar matar todos. A notícia chega para aquela mulher dele. Como é que é o nome dela? Abigail. A notícia chega para ela, vai morrer todo mundo. Abigail foi lamentar. Abigail ficou com as suas emoções feridas. Aí Abigail foi dizer para o marido, ó, tu é um traste. Nossa família vai morrer. O que Abigail faz? Manda preparar o jumento. Sobe no jumento e vai ao encontro de quem tinha a resposta para ela. Por mais que a alma dela pudesse estar ferida, mas ela disse, é com o rei que eu preciso me encontrar. O rei tem resposta para mim. O rei vai ter resposta para a minha casa. A sentença já tinha sido dada. Mas quando nós vamos até o rei, até sentença de morte é mudada. Até sentença de coisas contrárias são mudadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia vai dizer que quando ela chega a Davi, e ela olha, ela já leva a sua oferta, ela já desce do jumento, e se prostra, falando com o seu rei. Ali simboliza o Senhor para a nossa vida, não é homens, é o Senhor. Quando nós chegamos ao Senhor, até sentenças que têm sido lançadas sobre as nossas famílias, vão ser quebradas da autoridade que há no nome de Jesus, porque entendemos que o nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que age. Aquele homem morreu, mas não por causa da sua esposa, mas a esposa teve sabedoria, aquela mulher teve sabedoria de chegar ao rei. E quando a gente já chega aqui ao rei dos reis e Senhor dos senhores, até aquelas palavras lá atrás, alianças passadas, que os nossos antepassados fizeram, vão ser quebradas e o nome do Senhor vai ser glorificado. É o que eu preciso entender, que quando eu entro com a ação de perdão, de pedidos, de necessidade diante do Senhor, o nome do Senhor é bendito sobre a minha vida. Agora, o que eu preciso entender? Hoje eu estou num culto de ceia, aonde nós não estamos aqui porque somos bons. Eu falei aqui domingo de manhã, quem estava aqui com o seu time jogando aqui agora há pouco? Quantos o seu time jogou ontem? Quantos o seu time, quando foi jogar o Brasil ontem, todo mundo se preparou a pipoca, preparou tudo e você foi lá para frente da TV para a gente assistir. Eu estava assistindo.
Não é pecado não, e a gente fica ali torcendo para que tudo dê certo. E a gente tem fé em cima de uma coisa que a gente nem viu ainda, acreditando que vai ganhar. Aí muitas vezes a gente chega aqui com os nossos sentimentos abatidos, sem entender que o nosso Deus, ele já é vitorioso, já é um Deus que é poderoso. Eu falei aqui pela manhã, você já imaginou se a gente tivesse a mesma atitude num culto de ceia desse, da gente chegar com as bandeiras do céu aqui, balançando aqui, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu libertador, Jesus é minha alegria. A mesma festa que a gente faz para assistir o nosso time numa final, se a gente fizesse no dia de ceia, declarando, eu não vim aqui porque eu sou infeliz, eu vim aqui porque eu sou vencedor em Cristo Jesus, eu vim aqui porque eu tenho esperança em Cristo, eu não vim aqui porque eu sou bom, eu vim aqui porque tenho um Deus que é bom, que anima, que me fortalece, que Ele me chama de filho, Ele não me chama de escravo. Lá nas outras seitas, em outras religiões, você é cavalo, você é escravo, mas aqui não, aqui Ele te chama de filho, filho de Deus. Ele te insere no corpo, Ele quebra as situações adversas e faz com que eu e você possamos entender quem é Ele sobre a nossa vida, para que possamos viver o que Ele tem conosco a cada dia. E é por isso que a gente precisa vir com alegria diante dEle, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não estou aqui porque eu sou capaz, eu estou aqui porque Ele é bom, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele nos mantém de pé, Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele, para Ele, é para Ele, tudo para Ele, porque quando eu estou firmado nele, querido, nada pode nos abater. Muitas vezes seu time vai lá, leva um gol, você olha e diz, poxa, não era para acontecer, você só quer que ganha. Aí de repente o teu time vira, aí você diz, isso é meu time, isso aqui é que eu honro. E o teu Deus também é um Deus que te honra, não vai falhar comigo e com você. Por isso eu preciso a cada dia celebrá-lo. Quem era para estar naquela cruz não era Ele, era eu e você, com as nossas feridas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, mas Ele nos perdoou, e Ele se fez maldição por nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declaro cura sobre a nossa vida hoje. Eu declaro restauração sobre a nossa vida hoje. Eu declaro que o Senhor venha com essa cura sobre a nossa história hoje, para que a gente possa vivenciar isso em Cristo, tirar todo esse sentimento que muitas vezes quer nos acusar, quer nos levar a sentimentos contrários. Ei, querido, o Senhor é um Deus que sara a nossa vida. Cuide do seu jardim, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide em conservar irrepreensível a tua alma, cuide em preservar irrepreensível o teu espírito. Busque a Deus ainda mais. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo e nós precisamos buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus, tempo e fora de tempo, para que verdadeiramente o Senhor nos fortaleça, para que verdadeiramente o Senhor nos mantenha de pé, para que verdadeiramente o Senhor nos sustente, para que verdadeiramente a gente possa olhar e dizer, eu sei que o meu Deus me sara, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se manifestar poderosamente. Fique de pé em nome de Jesus.